A nossa segunda mesa da tarde, onde a gente vai falar um pouquinho, né, sobre iniciativas regionais que todo mundo deveria conhecer. O que está aqui? Lembrando, então, para quem não sabe, né, temos o nosso manifesto. Não esqueçam de assinar, de compartilhar, de participar. E aí, o que eu queria contar, então, para vocês, gente? Quando a gente fala, né, de acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer no Brasil, é impossível a gente não reconhecer a profunda desigualdade regional que ainda marca o nosso sistema de saúde. Mas também é preciso olhar além das carências, porque é nas regiões, muitas vezes apontadas como frágeis, que surgem experiências potentes, inovadoras e que merecem ser amplificadas. Por isso a gente foi rodar o Brasil, né? Então acho que vocês devem saber, a gente está realizando uma rodada aí de fóruns itinerantes. Já passamos por Natal, já passamos por Belém e dia 21 de maio agora a gente aterriza em Goiânia, tá? E para realmente, né, gente, regionalizar esse debate nacional sobre as mudanças a respeito da política de câncer e também para entender como é o acesso à saúde nessas regiões, sempre levando em consideração cada particularidade, povo, cultura que a gente tem no nosso país, que é tão rico. Bom, o que eu queria, então, contar para vocês aqui, com muito prazer, né, e com exclusividade, vocês vão assistir nosso primeiro capítulo da nossa websérie dos Fóruns Itinerantes, tá? Então, vamos assistir juntos aqui o vídeo que a gente gravou lá em Natal. Tá aqui? Será que sou eu que vou? Ops. Opa. Será que tem mais um? Demora para carregar? Opa! O Guia tem este compromisso diário de apoiar, de informar e de defender os direitos do paciente com câncer de qualquer cantinho do Brasil. Batalhamos muito para que as nossas políticas públicas sejam de fato mais efetivas, mais sustentáveis e, acima de tudo, justas. O Fórum Itinerante ele se conecta totalmente com isso, porque o câncer hoje, né, o cenário do câncer hoje no Brasil enfrenta enormes desafios e tudo isso hoje merece muita atenção e merece ser tratado de forma também regionalizada e algumas vezes até localmente. O Brasil é grande demais e o fórum chega para dar visibilidade e para conectar atores locais em torno dessa discussão tão central. Meu nome é João Maria Fernando de Souza. A minha vida estava super bem, estava muito feliz pelo meu trabalho. E certo tempo, começou a apresentar esse problema na minha perna, doendo, e veio me prejudicando muito. A gente iniciou essa luta ano passado. Ele começou a sentir dores na perna e ele procurou o postinho, a unidade de saúde daqui do bairro. E lá o médico diagnosticou com tensão muscular. Ele só passou um relaxante muscular e ele veio para casa. A princípio aliviava os sintomas, mas logo em seguida já começava, não cessava aquela dor. O gritante hoje é o acesso e a gente está tendo uma grande dificuldade. Você tem um diagnóstico lá na sua unidade de saúde, é a partir dali que você deveria ter o próximo passo para o seu tratamento. Porém, a gente sabe que existem muitos gargalos a partir de mamografias, a partir de ultrassonografias, de tomografias. Então precisa que a gente amplie esse acesso, uma vez que isso é lei, uma lei onde diz que o paciente precisa ter a garantia do acesso, que essa garantia ela não pode passar de 30 dias, e a gente passa 60 dias, passa 90 dias. E é desses gargalos que nós estamos hoje trabalhando para a identificação de fluxos
e identificação de garantias de acesso. Em dezembro, o médico encaminhou ele para o vascular, pediu para que ele fizesse uma ultra, se possível, fizesse particular, para não esperar pelo SUS. Ele fez essa ultra e a consultou com o vascular. O médico de circulação disse assim: João Maria, eu tenho duas notícias para você, uma boa e outra ruim. É o quê? Ele disse: a primeira é que seu problema não é vascular, sua circulação é ótima. Agora, a segunda é que você tem alguma coisa na sua perna, não sei identificar o quê. Então, volte para o seu médico, ele deve pedir uma ressonância e investigar esse seu caso. A gente tem, enquanto estratégia do Ministério da Saúde, a Política Nacional de Atenção Especializada, que foi publicada ano passado. Hoje, o principal desafio nosso é a formação de recursos humanos para assistência à oncologia. A gente tem uma atenção primária super fortalecida, uma estratégia de saúde da família reconhecida internacionalmente, e a gente tem fragilidade na atenção ambulatorial especializada. A gente conseguiu avançar um pouco na atenção hospitalar. Porque os nossos prestadores, hoje, de oncologia, ele está nos grandes centros, Natal, Mossoró e Caicó. Nós temos uma concentração desses especialistas na capital, na macro-região que a gente chama de leste, que é onde fica Salvador e região metropolitana, e uma dificuldade gigante de levar esses profissionais especialistas para o interior do estado, que, como disse, é um estado gigante. E um dos problemas é exatamente a pactuação, que é o recurso do SUS, que ele fica de acordo com a cidade que você pactuou. Se o meu município eu tenho pactuado apenas 10 consultas e eu já estou precisando de 20 consultas, então eu tenho aí 10 pessoas que ficam fora por não ter esse acesso. Em março, ele fez a consulta com o ortopedista pediu a ressonância. Em abril, a gente voltou para mostrar o médico que foi outro ortopedista. Ele foi, avaliou a ressonância e disse: não, ele precisa de um vascular. Aí o doutor já passou por um vascular, e o vascular disse que ele não tem problema, o problema dele não é a circulação. Ele disse: não, mas é porque a ressonância precisa de uma avaliação de um vascular. Se não for, ele precisa de um cirurgião oncológico. Eu disse: me deu encaminhamento para o cirurgião oncológico? Ele disse: não. Nisso eu botei a consulta lá no SUS, que está até hoje, só que a ajuda dele não cessava. Isso já passou maio, junho, ele desesperado. Ele passou 3 meses seguidos sem dormir. Eu ando inesquecível, sou muito falado. Aí muita gente, cebola, muita gente perguntava por que me chama de cebola. Mesmo cebola, isso aqui não é o caso. Não, rapaz, não sei nem definir, não, porque já passei por vários médicos que não foi definido ainda. Aí quando chegou junho, aí eu disse: João Maria, vamos para o vascular, porque não sai a consulta. E como o médico ortopedista tinha direcionado a gente para um vascular, a gente pagou uma consulta com vascular. Nós temos um outro gargalo, que é a integração dos serviços. Nós temos hoje 26 policlínicas regionais de saúde, ampliamos as UNACONs, ampliamos a nossa capacidade de transplantes, mas a gente sente a necessidade de uma maior integração entre esses pontos de atenção, um funcionamento em rede. No Brasil, somente o SUS tem mais de 300 sistemas diferentes que não se comunicam entre si. Então, possibilidades há que o laboratório A tem um sistema que não se comunica com o hospital B, que não se comunica com o ambulatório C. E cada lugar, o paciente precisa repetir os exames que vão onerar o sistema simplesmente pelo fato de ele, quando bater no segundo serviço, não acusar assim: não, os seus exames você colheu semana passada, a gente vai só resgatar aqui. Então, nós hoje vivemos ainda uma fase digital da fragmentação, da ultrafragmentação. Nós não temos um mosaico bem construído, nós temos um Frankenstein mal encaixado. A informatização dos usuários de câncer, eu acho que isso traria economia, traria transparência, traria maior fidedignidade dos dados e assim a gente poder fazer um planejamento mais adequado com a realidade. Quando ele recebeu o diagnóstico, o médico disse para ele: João Maria, aí é um tumor, é um sarcoma, é um câncer. Aí ele disse: um sarcoma, que eu não sei nem o que era isso na minha vida, que eu nem... Aí eu digo: isso aí é um câncer? Beleza, meu amigão. Agora eu tô feliz, doutor. Aí minha esposa: tá feliz? Você sabe o que foi que o médico falou? Sei. Agora eu descobri o que eu tenho na minha perna, porque eu tava agachando e sabia que eu tava lutando. Agora eu vou lutar com dentes e unha. Primeiramente, Deus, segundo o Senhor vai ser responsável por mim, cuide de mim. Foi só isso que eu disse a eles. Apegue, vou cuidar de você. Então,
Um fórum desse traz para nós gestores, para todos nós que estamos aqui presentes, essa reflexão. Como eu posso melhorar esse acesso? Essa troca de experiência regional, nacional, ela é importantíssima. Eu acho que eventos como esse oxigenam a gente para a luta, né? Para buscar qualificar e dar mais acesso às pessoas, aos seus tratamentos, aos seus diagnósticos. Quando a gente escuta outro estado que diz, olha, eu fiz dessa forma, e a gente vê que desta forma que ele fez, também é possível fazer. Ver representantes dos pacientes, ver a voz de quem de fato utiliza os serviços que a gente pensa, nos faz refletir sobre o tamanho da nossa responsabilidade enquanto gestor. Isso é dar, sobretudo, dignidade, né? Diante de tantas iniquidades que a gente vive, é um momento muito interessante. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais um capítulo de Belém. Gente, então, o que eu quero contar para vocês? Vou primeiro chamar aqui o nosso convidado especial, Fernando, por favor. Fernando Maia vai ficar aqui com a gente. Vou também chamar a Alcina Bolosa. A Alcina é diretora da Atenção Especializada da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Eu vou chamar a Mariana Nogueira. Mariana, acho que eu não te vi ainda hoje. Onde está você? A Mariana, ela é da Paraíba, né? Então, Mariana é coordenadora da Oncologia do Estado da Paraíba. A Patrícia Martins. Patrícia, vem cá. Patrícia é coordenadora estadual da Atenção Oncológica da Secretaria de Saúde do Pará. E Dr. Gerson. Dr. Gerson Mourão está aqui também, que é presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia, lá do Amazonas, a FCCOM. Bom, gente, o que eu queria, então, falar para vocês, né, que foi um enorme prazer conhecer cada um, né, desses parceiros que aceitaram o nosso convite de estar aqui hoje, né, e o que tem sido muito rico, né, claro, além de mergulhar nos desafios locais, regionais, né, de cada cantinho, né, que a gente está acompanhando, eles têm muita coisa bacana para contar, né? Então, Fê, você vai me ajudar a conversar com eles um pouco aqui, mas eu vou... Deixa eu ver quem que começa. Acho que é você, Alcina. Pronto. Bora? Primeiro os mais velhos? Ah, não. Normalmente é assim. Só Bahia. Então, boa tarde a todos, a todas. Aproveitar para agradecer o convite da Oncoguia. Sempre um prazer estar participando desse tipo de evento, para nós fundamental. Então, contar sempre com a parceria das Secretarias de Saúde do Estado da Bahia mesmo. Então, o que a gente vem trazer aqui, não sei se vai... Pode passar que já está ali? Ah, tá. Já era para estar aqui, vamos ver. Está aqui? Tá. A sua está aqui. Pode passar. Pronto. Só setinho para cá. Então, trazer a experiência do Estado da Bahia. Primeiro dizer que a Bahia é um estado muito extenso e é um estado com desigualdades regionais. Se o Brasil tem desigualdades, a Bahia é um Brasil com todas essas desigualdades lá dentro. Então, nós temos 567 mil quilômetros de extensão, são 417 municípios, distribuídos ou integrados em 28 regiões de saúde no âmbito da regionalização, que conformam 9 macro-regiões de saúde, que são essas aí que estão, cada uma com sua cor. Nós temos vazio assistencial, importante, tem lei? Não, né? Aquele meio da Bahia ali, o centro da Bahia, é um importante vazio assistencial, é uma área de semiárido, é uma área com menor IDH da Bahia, do Estado, então é uma área que nos preocupa muito. E, como o colega falou no Fórum de Natal, nós temos uma altíssima concentração de serviços de maior complexidade ao longo do litoral. Para dentro do Estado, sempre foi, e nós estamos tentando quebrar, reduzir essa desigualdade. Bom, temos indicadores em termos de estimativa de câncer, o padrão da Bahia não foge ao padrão Brasil. Então, nas mulheres, maior estimativa de câncer de mama,
com uma alta mortalidade de câncer de colo de útero, embora não tenha uma grande incidência, mas com uma mortalidade alta que nos preocupa, um câncer plenamente possível de tratamento. Nos homens, o câncer de próstata, sem sombra de dúvidas, é o mais incidente, com a maior mortalidade, mas nos preocupando muito a questão do câncer de cólon, e o câncer de pulmão também chegando com força, né, com muita força. O câncer de tireoide. Então, assim, mas o padrão é padrão Brasil, não tem nada que vamos dizer assim, nos diferencie de outros estados. Muito provavelmente os outros estados vão estar com esse mesmo padrão aí de indicadores de estimativa, que são os indicadores do INCA. Com relação, aí vem nosso grande desconforto, que é o estadiamento, ou seja, em que estágio da doença esse usuário, esse paciente está entrando no sistema para tratamento. E aí esse foi nosso grande, vamos dizer assim, nosso grande marcador para dizer alguma coisa está muito errado e precisa mudar. Basicamente, 60% dos pacientes homens, dos homens com câncer de próstata, entram no sistema para tratamento no estágio 4. E das mulheres no estágio 3. As mulheres sempre se cuidam um pouco mais, né, do que os homens. Então, tem a questão do autocuidado, mas tem a questão do acesso. A gente sabe como é difícil o acesso para a primeira consulta, já é difícil, era muito difícil. Então, a especialidade, urologia, mastologia, muito difícil, e o tratamento também difícil, muito longe, inclusive, muito centralizado no litoral, em Salvador, Itabuna e Feira de Santana. Então, isso também desestimulava esse usuário. Além dele ter dificuldade no acesso, quando ele conseguia, muitas vezes o abandono do tratamento é grande, ele desiste muitas vezes. Então, nossos indicadores são bem complicados, mas a gente já nota se vocês forem ver, isso aqui é uma série histórica, de 2013 a 2024, a foto não está muito boa, mas a gente já nota uma pequena melhora, uma redução do número do estágio 4, do número de usuários que começam o tratamento em estágio 4. Então, isso reverbera em quê? O número de quimioterapias paliativas, nossa, é muito grande, né? É muito maior do que quimioterapias realmente neoadjuvante, curativas, melhor dizendo. Bom, e aí, qual foi a virada de chave com esses indicadores? Lógico, são muitos indicadores, né? Tem outros indicadores, mas a gente quer focar aí nesse do estadiamento. A questão do diagnóstico. Então, com certeza, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Continuamos tendo, viu? Não vamos dizer que resolvemos tudo, não. Muito a se fazer ainda. Mas a virada de chave foi com a ampliação do acesso ao diagnóstico do câncer, com a questão das policlínicas regionais de saúde. Então, as policlínicas regionais de saúde foi um modelo que já era um modelo importado, vamos dizer assim, do Ceará. O primeiro estado que fez esse modelo de policlínicas consorciadas. Elas não são de gestão nem do município, nem do estado, elas são consorciadas município-estado, né? Então, tem financiamento dos dois entes, federados, por um financiamento per capita, por valor por habitante. Então, essas policlínicas, hoje nós temos 28 policlínicas, ou seja, cada uma daquelas regiões de saúde do estado da Bahia, hoje, tem uma policlínica no mesmo padrão. Basicamente no mesmo padrão. Seguindo que, basicamente, nossas regiões de saúde, algumas têm uma população maior do que outra, mas, basicamente, mais daquelas do interior regulam sempre com a mesma proporção de 500 mil pessoas. Então, a gente tem policlínicas para 500 mil pessoas e uma maior para mais de 500 mil pessoas.
Então, são 2 padrões de policlínica, mas padrão só diferencia o número de consultório e as menores não têm ressonância magnética. Quando ela é de abrangência de uma população até 500 mil, ela não tem ressonância, e as demais 500 mil têm ressonância. Então, elas têm um cardápio muito variado. No âmbito do câncer, todas fazem mamografia, todas fazem biópsia guiada, todas têm ultrassom, todas raio-x, todas tomografia, todas fazem colposcopia, todas fazem biópsias guiadas, inclusive de tireoide, todas fazem colonoscopia, todas fazem endoscopia digestiva. Então, a gente pegou um cardápio, só falando do câncer. Então, nós pegamos um cardápio alinhado com os cânceres mais prevalentes, né, na nossa população. Mama, colo do útero, estômago chegando muito, cólon, tireoide, pulmão a gente não faz, embora eu tenha relatado a questão do câncer de pulmão, mas a gente ainda não faz nenhum tipo de... Só o raio-x mesmo, a tomografia, tá? Biópsia ainda não nas policlínicas, só em situações especiais, mas não é do cardápio, fazemos em estratégias específicas. Tá? Então, ali não ficou bom, mas o que aconteceu? Se eu for fazer uma série histórica do ano de 2018 a 2024, marquei 2018, foi inaugurada a primeira policlínica. Então, isso eu estou no intervalo de tempo de 8 anos, tá? 6 anos. Então, eu saí de dados do DataSUS, saí de 2.366 biópsias por agulha grossa, de mama por agulha grossa, para 6.929, uma variação de mais de 190%. Tá? Uma biópsia de próstata, de 1.885 para 2.697. Ultrassom transvaginal, ressonância de abdômen, de 3.000 para 7.000. Mamografia de rastreamento. Dizer que a mamografia de rastreamento ela é feita na policlínica, mas também nós temos a estratégia itinerante. Né? Então, a Bahia deu um salto na questão da mamografia depois da estratégia itinerante e continuamos associando a estratégia itinerante com a mamografia no fixo, né? No ponto de atenção fixa. Aí é mais ou menos o que a gente tem de equipamento. Isso aí é um padrão de policlínica, nossa regional. E aí associamos, além do acesso ao diagnóstico, precisávamos também ampliar o acesso ao tratamento. Não adiantava apenas aumentar o número, aumentar o acesso ao diagnóstico. A gente precisaria garantir a linha do cuidado como um todo. E aí, o que acontecia na Bahia, que era um padrão Brasil também? 60%, 70%, 80% das UNACONs de natureza privada filantrópica, né? Entidade beneficente sem fim lucrativo. Com isso, e muito poucas UNACONs públicas. O que acontece com as UNACONs filantrópicas? Naquele território geográfico da Bahia, com a dificuldade de acesso, o vazio assistencial, a dificuldade de fixação de profissionais especializados, não havia interesse nem possibilidade de filantrópicas se instalarem em várias regiões de saúde, até em macro-regiões de saúde, para ofertar ações de tratamento do câncer e outras especialidades. Viu? A gente tem a cardiologia também, que a gente não tinha fora do litoral, a maior dificuldade para a região oeste, para a região centro-norte, para a região centro-leste. Então, houve essa questão aqui de invertermos a situação. Hoje, basicamente, a maioria das nossas UNACONs elas são públicas. São de hospitais públicos da rede própria estadual. Não é fácil, não foi, não é. É difícil, a dificuldade de fixação de profissionais médicos, a gente também sente isso, mas, para o Estado, é muito mais possível
do que para uma filantrópica ou para um gestor municipal, uma gestão municipal. Então, essa talvez tenha sido a grande virada de chave, quando o público que está aqui de azulzinho, as UNACONs públicas, elas vão estacionando ou subindo menos, e as UNACONs públicas, então, de preto, elas vão subindo. Ao contrário, a pública e a azulzinha, elas vão subindo e elas hoje são o maior número de UNACONs do Estado. Hoje, das nossas 9 macro-regiões, 8 eu tenho UNACON, nas 8 eu tenho UNACON, pelo menos com o cardápio básico, e a 8ª, a 9ª, a gente está inaugurando agora, no final do ano, que é a região Nordeste, lá em Alagoinhas. Então, essa aí, para nós, é uma grande virada de chave, não é fácil, é custoso, temos problemas, às vezes, de habilitação pelo Ministério da Saúde, porque falta um equipamento, falta o terapeuta ocupacional, né, para fechar a habilitação. A gente, quando o Fernando era coordenador, a gente fazia muito essa reclamação, continuamos fazendo hoje com o doutor Zé Barreto, mas muitas dessas UNACONs, hoje nós temos 3 UNACONs financiadas exclusivamente com recurso estadual, e elas demoram de ser habilitadas. Mas foi a forma que a gente encontrou de melhorar o acesso. Então, era isso que a gente queria trazer da Bahia, dizer que os números nos apontam que estamos no caminho certo, tanto pelos indicadores de estadiamento, e apostando muito hoje no PMAE, no Programa Mais Acesso Especialista, que, para nós, é a cara da policlínica, né? Então, fazer o conjunto de diagnóstico, né? Avaliação inicial e confirmação diagnóstica do câncer de mama, de próstata, de estômago, de cólon e de colo do útero, para a gente vai ser um reforço a mais, com um financiamento melhor. A gente está apostando nisso, mas acho que a gente precisa, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de modelo de cuidado, é uma mudança de modelo de financiamento, que é preciso muita união, assim, muito entendimento do que é isso e para onde ele pode nos levar, para a gente apoiar e conseguir chegar lá. Tá bom? Era mais ou menos isso e fica à disposição. Pode ficar aí, pode ficar aí. Alcina, muito obrigada. Já vou passar a palavra, então, para a Mariana. Mariana, ouvir um pouquinho, a gente conhecer de perto, né, o seu case de uso de telemedicina, né? Bem, obrigada. Está na sequência? Opa. Deveria. Peraí que acho que andou. Isso, esse é o seu. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nessa rica troca de experiência, trazendo um pouquinho da nossa experiência com o uso da telemedicina na assistência do paciente oncológico. Eu sou Mariana, sou médico oncologista, sou responsável técnica do Programa Paraíba contra o Câncer e também oncologista clínica da Rede Dó e da Clioncol na Paraíba. Então, primeiro, para contextualizar, né, a utilização da telemedicina, da teleoncologia, na assistência do paciente oncológico, eu vou contextualizar com o programa, né, o Programa Paraíba contra o Câncer, que ele é um programa de uma iniciativa da Secretaria do Estado da Paraíba, que ele foi lançado em 2024, e ele tem o objetivo de garantir o diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento dos pacientes com suspeita oncológica. Então, o Programa Paraíba contra o Câncer, ele usa a navegação em oncologia, a teleconsulta e os enfermeiros navegadores. Mais para frente, eu vou descrever um pouquinho mais para vocês. E por que a iniciativa desse programa? Eu acredito que é uma realidade, né, em todo o Brasil, dessa dificuldade da fragmentação, do diagnóstico tardio, do segmento do paciente nos seus diversos etapas, né, entre diagnóstico e tratamento, e o objetivo do programa é exatamente agilizar e resolver essas questões.
Então, desde junho de 2024, o Programa Paraíba contra o Câncer implementou um novo fluxo de cuidado com monitoramento ativo dos prazos. Então, é uma política pública pioneira no Brasil. Eu acredito, a gente tem conversado com diversos estados, a gente vê que é um modelo realmente novo, tanto que a gente vem fazendo troca de experiências com o estado do Pernambuco e estamos abertos para posteriormente discutir com os estados que tiverem a intenção de nos ouvir e trocar experiências. Então, ele sempre é alinhado com a nova Política Nacional da Prevenção e do Controle do Câncer, com foco na equidade, celeridade e cuidado integral do paciente oncológico. Então, sempre em linha com a lei dos 30 dias, que o paciente, no caso que a primeira hipótese de diagnóstico seja o câncer, o seu diagnóstico seja realizado em 30 dias, e a lei dos 60 dias, que, em caso de confirmação, ele tenha o primeiro tratamento em 60 dias. Então, a gente fica bem atento a essa monitorização desses dados. Infelizmente, nós não temos ainda um sistema que a gente faça esse acompanhamento. Hoje, a gente utiliza planilhas de Excel. Então, todos os pacientes que entram no programa, a gente tem todo o acompanhamento em relação ao nome, todas as informações do paciente, CID, estadiamento, enfim. Mas, realmente, ainda precisamos de um sistema. Então, aqui falando um pouquinho da estrutura operacional do programa, Então, o que é que o programa ele se embasa? Uma regulação única. Então, a gente tenta padronizar a regulação junto aos municípios executores. O enfermeiro navegador, que é o grande profissional que está responsável pela vigilância do caso. A telesaúde, mais para frente eu vou falar para vocês, que é realizada a teleconsulta com o médico oncologista. E, atualmente, na Paraíba, como foi falado do Salvador, da Bahia, que nós, hoje, enfrentamos ainda na Paraíba. Nós temos 2 UNACONs, um CACON, na verdade, e 2 UNACONs, todos esses 3 filantrópicos, e apenas um do estado da Paraíba. Então, o que a gente vem fazendo é contratualizando, Então, uma vez que esses pacientes são diagnosticados, a gente precisa realizar o tratamento em tempo hábil. Então, à medida que vai se expandindo, a rede própria do estado, então hoje está em construção uma CACON, que está sendo um acelerador linear, está previsto para o próximo ano, e 2 UNACONs em andamento, mas atualmente a gente ainda necessita da contratualização com serviços privados. Então, falando um pouquinho do enfermeiro navegador, que assim é o grande profissional que acompanha o paciente desde o início na suspeita do seu diagnóstico, acompanha durante a suspeita, o estadiamento, o acompanhamento. Então, assim, é o grande profissional que está junto do paciente, próximo do paciente, visualizando a questão dos prazos, fazendo os acompanhamentos, dando um apoio emocional. Então, realmente, é o profissional que faz a grande diferença no programa. O médico oncologista, então, como eu falei para vocês, os médicos oncologistas, como é uma dificuldade em todo o estado, em todos os estados, a gente tem uma certa dificuldade nas áreas mais remotas de dar acesso a esses pacientes com rapidez, principalmente quando a gente ainda não tem a confirmação diagnóstica. Então, o médico oncologista, uma vez solicitada a teleconsulta, ele que vai fazer o primeiro atendimento do paciente na suspeita oncológica. Então, o paciente com suspeita oncológica é solicitado a teleconsulta. O médico oncologista avalia, solicita os exames necessários, seja biópsia, exames de estadiamento. E o paciente, quando ele está pronto para iniciar seu tratamento, ele é referenciado para o serviço de referência. E aí, quando ele é referenciado, ele já é referenciado com todos os seus exames prontos. Então, a gente evita que o paciente venha e volte. E também para o profissional adequado. Então, o oncologista, ele avaliou. Então, a gente está falando aqui que o paciente está sendo avaliado por um especialista. Então, confirmado, por exemplo, um diagnóstico de câncer de mama, ele avaliou
Tem indicação de fazer uma neoadjuvância, ele vai encaminhar para realizar neoadjuvância. Tem indicação de fazer cirurgia upfront, ele vai para a cirurgia upfront. E aí esse paciente ele fica em acompanhamento contínuo no programa, né? Então, o enfermeiro navegador ele vai encaminhar em todas as etapas esse paciente. E também um detalhe que eu queria passar é que a gente percebe que fez a grande diferença é a realização dos exames, né? Então, todos os exames solicitados pelo médico, pelo programa, ele é agendado pela Central Estadual de Regulação. Então, isso era uma grande fragilidade que a gente tinha no estado da Paraíba. Como nós temos municípios muito pequenos, às vezes os pacientes eles iam para a Unacom, solicitavam um exame de imagem, seu município não tinha aquele exame de imagem, o paciente ficava preso sem conseguir dar seguimento ao seu tratamento. Então, hoje, tudo que é solicitado para o paciente vai para a Central Estadual de Regulação, é feito o agendamento, o paciente recebe esse agendamento e aí ele vai só executar o exame. Então, aqui para vocês, falando um pouquinho do que eu já expliquei brevemente, né, mas assim, então, como é que acontece esse processo todo que eu expliquei para vocês? Então, inicialmente, sempre o importante a porta de entrada é a atenção primária. Então, é esse nosso grande objetivo, né? Então, o que é que a gente quer dar? Que a atenção primária ela sinta segurança, e a gente vem percebendo essa grande diferença ao longo desse ano, que eles estão cada vez mais tendo adesão, porque eles estão se sentindo mais seguros, porque os pacientes estão tendo resolutividade, né? Então, assim, infelizmente, no Brasil ainda existe, né, essa cultura que na APS não se resolve. Então, no início, a gente tinha um pouquinho de dificuldade dessa aderência, mas à medida que os próprios equipes da atenção primária estão vendo essa resolutividade, esse tempo hábil de resposta, eles estão cada vez mais solicitando o programa. Importante também lembrar que aqui é uma tarefa árdua, né, treinar todas as equipes. A gente tem mais ou menos 1.100 equipes de APS na Paraíba, e isso é necessário uma educação continuada para sempre estar orientando como se solicita, quais são os sinais de alarme, quando solicitar uma teleconsulta, como tudo deve ser realizado. Então, uma vez selecionado esse paciente com suspeita oncológica, é solicitado essa teleconsulta, é através do preenchimento do formulário de solicitação de teleconsulta, que é esse formulário aqui, né? Então, o profissional da APS ele pode solicitar, seja o médico, seja a enfermeira, preenche esse formulário e eles vão encaminhar para o e-mail, né? A gente tem um objetivo de que tudo isso seja feito pela plataforma Saúde Meet. Hoje, a gente ainda não tem todas as equipes treinadas para elas mesmas fazerem esses agendamentos. Então, ainda é feito manualmente, né? Eles preenchem o formulário, encaminha para o e-mail. Esse e-mail vai chegar para a enfermeira navegadora, que vai avaliar, ver se o paciente entra nos critérios do programa e faz o agendamento da teleconsulta, né? Então, a gente divide de forma mais organizacional pelas macro-regiões. Então, hoje eu tenho equipes de enfermeiro navegador e médico oncologista na macro-região 1, 2 e 3, que eles fazem esses atendimentos diariamente. E aí, a partir disso, né, feito o agendamento, realizada a teleinterconsulta, né? A gente sempre tem um objetivo que estejam presentes nessa teleconsulta o profissional da APS, o médico oncologista, o enfermeiro navegador, o paciente junto com o familiar. Então, é sempre importante, a gente sempre tem esse objetivo, que não perca essa integração com a APS. Porque esse paciente, em algum momento, ele vai retornar para a atenção primária, seja quando a gente tem o desfecho do atendimento e entenda que o paciente excluiu o seu diagnóstico oncológico, ou quando esse paciente finalizou o seu tratamento, ou quando esse paciente não tem mais indicação de fazer um tratamento oncológico e necessita de cuidados paliativos. É importante também que a APS esteja sempre junto nessa jornada. Então, eu falei para vocês que nós temos médico-oncologistas, mas nesse atendimento, ao longo do processo, a gente também foi vendo a necessidade de outros profissionais, né? O oncohematologista também tem agendas de teleconsulta, o mastologista
e os médicos dos cuidados paliativos. Na Paraíba, nós não temos ambulatórios de cuidados paliativos com tanta frequência. São realmente locais bem pontuais que muitas vezes atendem só os próprios pacientes. Então, esse médico paliativista, ele é exatamente o profissional que, uma vez que o paciente não tem indicação de realizar tratamento oncológico, ou mesmo ele tem indicação, mas é um paciente que tem um pouco mais de dificuldade no seu controle de sintomas, ele vai fazer esse acompanhamento junto com o médico da atenção primária e dando seguimento para esse controle de sintomas desses pacientes, por teleinterconsulta. E aqui, falando um pouquinho, né, dos nossos dados, hoje, a gente começou em junho de 2024 até hoje. Nós temos 2.351 pacientes em acompanhamento. E um dado importante que eu estava lembrando, que em dezembro eu apresentei e comentei sobre o programa no Fórum de Natal, e nós tínhamos 1.100 pacientes. Então, mais do que dobramos em mais ou menos 3 a 4 meses. Né? Então, a gente vem percebendo cada vez mais a aderência da população, das equipes de saúde da família, sentindo segurança do programa, incluindo os pacientes. E aqui também trouxe só a título de informação, porque foi um grande marco para a gente, o fato de conseguirmos realmente mudar algo que era bem difícil na Paraíba. Nós tínhamos resultados de biópsias que demoravam, às vezes, até 40 dias, incluindo anátomo e imunohistoquímica. E, felizmente, hoje, quando a gente conseguiu otimizar e fazer o fluxo adequado desses pacientes, através de uma contratualização do Estado com esse laboratório, LAP, nós temos uma média aí de 7,3 dias entre anátomo patológico e imunohistoquímica. Isso é um grande marco para a gente, para conseguir realmente otimizar os prazos. Né? Então, assim, isso foi até interessante para a gente, o programa, porque, à medida que o programa foi sendo construído, o PEMAE veio junto, então está bem caminhando juntos, e realmente é o que a gente vem fazendo e, felizmente, vem tendo bons resultados. Né? É algo realmente que nós precisamos evoluir a cada dia, são várias dificuldades, mas estamos tendo bons resultados. Obrigada e estou à disposição. Obrigada, Mariana. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, então. Patrícia, seja bem-vinda. Direto de Belém. Vou só deixar essa água aqui que eu estou... Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite, né, e a oportunidade que tivemos o Fórum Itinerante lá em Belém, e agora podemos estar aqui contribuindo. A nossa realidade, né, da organização da rede, primeiro, parabenizar. Hoje nós temos uma rede dentro do Ministério da Saúde, uma rede de prevenção e controle do câncer. Né? E toda essa linha de cuidado já existia, mas hoje a gente tem. E o nosso plano estadual ele já tem 10 anos, agora em 2025. Em 2015, nós elaboramos, a partir de reuniões com a Câmara Técnica de Oncologia, que a gente reúne todas as instituições para discutir, e montamos o nosso plano, e foi aprovado, né, em CIB e tudo. E o grande objetivo é diminuir a morbimortalidade por câncer e oferecer um cuidado oncológico integral, né, e de qualidade, respeitando, né, a lei dos 30 e dos 60 dias. E agora também com a nova política do cuidados paliativos, também incluída desde o diagnóstico. O nosso foco do nosso plano estadual e a organização dessa rede, a gente focou na prevenção e rastreamento. Aqui a gente trabalha muito na questão de incentivar os municípios para melhorar os índices de vacinação, fazer a busca ativa, principalmente dos 2 grandes indicadores, que é o exame citopatológico e a mamografia de rastreamento. Com relação ao foco no diagnóstico precoce, a gente tentou ampliar, descentralizar os serviços, que eles estavam muito na capital, então, a descentralização desses serviços, e fortalecer o acesso justamente à biópsia,
e aos exames especializados, à consulta especializada. Com relação ao tratamento em tempo oportuno, a gente também trabalha na implantação e implementação de novos serviços, ampliando essa rede, né? E o nosso protocolo de acesso de média e alta complexidade, que depois eu vou especificar mais. E também, na nossa coordenação, a gente trabalha com o sistema de informação, porque a gente precisa de dados fidedignos para tomar as estratégias e o planejamento, né? Então, a gente trabalha com registro de câncer de base populacional, com o RHC, o Siscam, nos 144 municípios, e o painel de oncologia. Aqui, eu foquei, existem inúmeras barreiras de acesso, né? Mas eu foquei numa específica lá da nossa região, que é a geográfica e a logística. Com relação, olha, o nosso Pará ele tem uma população de 8 milhões, uma área territorial. Só um instantinho. Quer descansar um pouquinho? Vou pegar mais uma para você. Vai dar. Pronto, desculpa, gente. Então, assim, o nosso Pará, a gente fez a extensão dos rios, é a mesma extensão norte-sul, né? Para ver a distância, tem distâncias continentais. Nós temos os povos originários, temos uma baixa densidade populacional, enfim, tem que dar conta dessa dimensão continental e chegar até esse paciente, porque, muitas vezes, ele não consegue vir até nós. Com base nisso, a gente começou a entender quem é esse paciente, né? Principalmente a paciente de câncer de colo de útero e mama, que são os programas que a gente trabalha mais. Então, a partir de pesquisas de doutorado, a gente percebeu que essas mulheres elas têm uma similaridade. A maioria são jovens, mulheres do interior do estado, com baixo nível de escolaridade e nível de... Ah, tá. Obrigada. Mais fácil. O que eu abro? Eu gostaria. Baixo nível de escolaridade, baixo nível também socioeconômico, multíperas, e a maioria não tinha conhecimento, né? E aí, como que você vai acessar uma mulher dessa com folder se ela não sabe ler? Ajuda. Pronto. Eu estava gripada, mas eu disse, eu vou. Então, assim, a partir desse perfil, a gente começou a montar estratégias, as campanhas mais direcionadas para essa mulher, né? Fazendo a busca ativa, indo até essa mulher, para poder realmente conseguir alcançá-la. E agora, mais recente, nós tivemos a Carreta da Mulher, que está levando acesso à mamografia, à consulta, ao PCCU, em todas as regiões de saúde. Então, isso tem sido um diferencial também. A gente trabalha muito com a capacitação dos profissionais, e a gente faz parcerias com a Escola Técnica do SUS, tanto na atenção primária quanto na média e alta complexidade, né, trabalhando com cursos de gestão mesmo, para o médico aprender lá a fazer a biópsia de colo de útero, enfim, trabalhamos muito em parceria. E aí os treinamentos, a pandemia trouxe isso para a gente, né, os treinamentos online, os treinamentos também em loco, e os cursos de atualização a gente faz mensalmente isso, e trabalha muito com o Siscam, principalmente o módulo segmento, para fazer o acompanhamento dessa mulher na linha de cuidado. O que aconteceu com essa mulher que está com o exame alterado? A gente vai em busca da mulher que nunca realizou, tanto é a nossa campanha Vem Te Cuidar, que é uma campanha voltada para as mulheres que nunca realizaram os exames preventivos ou estão há muitos anos sem realizar. Então, a gente vai em busca dessa mulher. E aí, os nossos resultados têm melhorado do exame citopatológico, mas ainda não está do jeito que a gente gostaria. A gente conseguiu, agora, em 2024, enfim, atingir a nossa meta, que era 0,33. Conseguimos 0,34. Tá bom, ainda tem aqui. 0,34, então, facilitou muito. Facilitou muito agora. Com base nisso, também, desde 2019, depois da pandemia, como o Ministério da Saúde também fez um desafio para a gente fortalecer esses exames, e aí a gente melhorou, olha, o procedimento de biópsia,
né? Saímos de 1.300 para 2.046 biópsias, os procedimentos de colposcopia de 5.700 para 9.700, e os procedimentos do exame anátomo-patológico e o EZT também do colo do útero. Então, a gente vem acompanhando e monitorando esses dados. E, como resultado disso, a gente teve uma melhora nesse diagnóstico precoce. Então, a gente consegue perceber um aumento aqui, olha, do diagnóstico do carcinoma in situ do colo do útero. Isso não é só números, mas significa que a gente está conseguindo fazer um diagnóstico mais precoce dessas mulheres, né? A mesma coisa com a mamografia, a gente tem melhorado, não conseguimos atingir nossa meta, que era 0,15, mas estamos quase chegando lá, e precisa melhorar bastante, né, para a cobertura de 70% da mamografia de rastreamento. E também aqui os exames, nós melhoramos também, tanto a ultrassom, quanto o exame anatomopatológico e a biópsia e a excerese também. Como resultado, a gente, lógico, no câncer de mama, é bem discreto esse crescimento, né, do carcinoma in situ de mama, mas a gente já percebe também uma mudança, né, saindo de 20 mulheres em 2019 para 131 ali em 2023. Então, a gente melhorou um pouco esse diagnóstico precoce. Nós temos um serviço lá de mamotomia, que é a biópsia guiada por estereotaxia, né, que é um diagnóstico mais precoce ainda, que foi um serviço contratualizado pelo Estado, né, não tem no SUS, e ele disponibiliza esse serviço, e a gente só tem uma crescente também, e isso proporcionou um diagnóstico mais precoce. Desde 2014, quando o Ministério colocou a questão dos serviços de referência do câncer de colo de útero e mama, para que as mulheres não se desloquem muito, nós temos, olha, 35 serviços de colo e 29 de mama. E aí a gente fez um desenho dessa rede, como é que está a média complexidade, justamente as policlínicas, os hospitais regionais. Isso são serviços estaduais. Nós temos hoje, olha, 17 em 17 municípios, nas 4 macro-regiões. O estado do Pará tem 144 municípios, né? Eles estão divididos em 24 serviços que têm os cânceres mais prevalentes. Aí tem acesso à consulta, à biópsia e os exames diagnósticos, né? Endoscopia e todos os outros. Então, a gente fez esse mapeamento por macro-região de saúde, como é que estava esse desenho. E agora, com o PMAE, só veio fortalecer o que a gente já estava começando a fazer. Hoje, nosso serviço de alta complexidade, nós temos 9 estabelecimentos, destes, um é CACOM, que é o Centro de Alta Complexidade, que é o UFIR Loyola, que é um hospital centenário, e temos 4 UNACONs. Temos o Barros Barreto, que atende a Macro 1, que é um hospital federal. Temos o Otávio Lobo, que é o Hospital Infanto-Juvenil, Castanhal, Santarém, ali da Baixa Amazonas, Tapajós, Xingu, né, onde fica o maior município, né, que é o Altamira. E temos também agora em Marabá. Deixa eu passar, vou passar. Do UFIR Loyola, destacando aqui o nosso Centro de Cuidados Paliativos, foi inaugurado em julho de 2024, ele tem 30 leitos, né? Então, tem ambulatório, visita domiciliar, e nós fomos agraciados também com o PROAD SUS, temos 10 serviços participando do PROAD SUS, e estamos com esse desafio também de implementar a política, né, de cuidados paliativos, né, no Pará. E aí tivemos também uma atualização do nosso parque, serviço de radioterapia do UFIR Loyola, com 2 Halcyons, que chegaram recentemente. E agora, agora, dia 17 de abril, tivemos a primeira radiocirurgia por estereotaxia, né, feita nesses aparelhos. Temos o nosso hospital oncológico, né, que vai fazer 10 anos. Esse é um hospital de 98 leitos. São 4 salas cirúrgicas, é o maior hospital eleito do Brasil, exclusivo SUS. E também o hospital acreditado ONA 3. Temos vários projetos aí, né, e é um hospital de grande referência. Nosso recém-habilitado Hospital Regional Público do Castanhal, hospital de grande porte, né, com 165 leitos e 20 leitos de pronto atendimento, tem uma sala de 6 salas cirúrgicas, 8 leitos de quimioterapia e 16 poltronas. Então, também foi o grande diferencial para a região, porque ele fica bem central e pega bastante. Temos o mais recente, agora em abril de 2024, nós inauguramos também
o Hospital de Marabá, do sul do Pará, que também só está com químio e cirurgia. Temos também outro em Tucuruí, e agora, mais recente, no dia 8 de março, inaugurou o Hospital da Mulher, né, um hospital de 120 leitos. Ele não é oncológico, mas vai ser uma grande retaguarda para o diagnóstico precoce do câncer mais prevalente na mulher, né? Um hospital de grande porte, atende, tem uma capacidade instalada muito grande, são 11 andares. E aí o nosso grande objetivo é garantir acesso com equidade, né, através da regulação do acesso. E aí nós, juntamente com a Câmara Técnica, estabelecemos o nosso protocolo de acesso, né, de média e alta complexidade, para dar uma melhor resolutividade, transparência e padronização do acesso ao diagnóstico precoce em tempo oportuno. Antes, a nossa regulação, olha, aqui está o acesso, quem quiser, do nosso protocolo, está disponível lá na nossa página também. E hoje, a grande diferença desde 2019, hoje o nosso acesso é 100% regulado. O acesso à linha de cuidado oncológico ela é 100% regulado. Isso fez uma grande diferença, porque antes de 2019 o acesso era cotizado. Então, cada município tinha uma cota de oncologia por mês. Então, isso dificultava. E hoje as vagas são 100% reguladas pelo nosso sistema estadual de regulação. Nós temos médico segunda a segunda, e desses médicos, 5 são oncologistas. Então, isso agilizou bastante. Hoje a gente não tem muita demora. Às vezes, para a mesma semana, consegue a vaga para a primeira vez no ambulatório. É lógico que, na parte de internação, a gente não consegue essa agilidade devido ao número de leitos, que ainda não é suficiente. Aqui passa pelo fluxo, né, regulatório, nós temos centros regionais regulatórios. Se for o perfil da vaga, é autorizado. Se não for, é devolvido para a rede. E aí, nós começamos a fazer um desenho, porque acontecia muito, por exemplo, um paciente com suspeita de câncer, né, ginecológico, por exemplo, de colo de útero, se ela colocasse a vaga ginecologia, ela caía numa vaga enorme. E aí a gente começou a desenhar para cada hospital, como o município era, por exemplo, olha, se for da região lá do Marajó, ele tem que, para ele entrar no Filóiola, tem que ser a vaga oncologia, ginecologia. E assim está todo. Se for para Castanhal também, nós padronizamos oncologia, ginecologia. Se for para Tucuruí, já entra pela oncologia clínica. E assim nós vamos fazendo um desenho, está tudo especificado nesse protocolo, de cada tipo de câncer. Então, preferencialmente, lógico, com biópsia, mas também com alta suspeita também. Então, o câncer de mama, o câncer de próstata, e a gente começou a fazer esse delineamento. E aí, com base nisso, nessas discussões, surgiu a necessidade, a gente começou a ver que a fila do câncer de pele estava muito grande, porque o que acontecia? O paciente chegava na policlínica, não conseguia fazer a biópsia, ficava na fila para entrar para o Filóiola, para operar, e também não conseguia. E aí a fila crescendo. E aí a gente foi investigando, tinha uma parceria com a universidade que já prestava serviço lá para... Era uma policlínica que tinha toda a capacidade instalada de fazer biópsias e consultas, e aí nós criamos a triagem dermatológica, e aí todos os pacientes de todos os municípios vão para a triagem oncológica, lá na UEPA, e aí, se for câncer, ou se for só uma cereza, eles fazem a biópsia, se não, aí sim manda para o Filóiola, e o restante ele já tem uma alta resolutividade. Então, isso já ajudou bastante, já diminuiu a fila, hoje a gente já não tem mais a fila do câncer de pele, né? A mesma coisa com câncer de boca, né, com uma parceria do Ministério da Saúde agora, né, com relação a um novo programa para os bucomaxilos também, para eles poderem fazer isso dentro dos CELs, né, parcerias também com as universidades, com as policlínicas, para que eles consigam identificar através de uma foto, né, tem um sistema lá, que eles vão conseguir saber se é câncer ou se não é, e poder dar o encaminhamento para fazer a biópsia. Então, a gente também está estruturando agora toda essa linha do câncer de boca para verificar onde tem os serviços em cada região de saúde. E aí, o protocolo também de internação, a gente fez também se é um diagnóstico confirmado, se é uma alta suspeita, mas tem diagnóstico, se é um câncer raro, se tem uma presença de metástase, mas o tumor inicial é indefinido, se está apenas fazendo uma realização de tratamento oncológico e uma complicação. Aí eles preenchem uma fichinha dentro do relatório e colocam tudo isso, isso facilita bastante. Aí tem os códigos, a gente faz toda essa capacitação com os registradores,
Porque quem está lá na ponta não sabe como vai colocar. E aí o paciente perde tempo e ele acaba se perdendo na rede. Então, a gente faz todo esse trabalho com relação à parceria com a regulação. Aqui, quais são os avanços no diagnóstico? Olha, dos 10 serviços, 9 são no estado do Pará. Então, a gente está realizando o diagnóstico nos serviços do Pará. Quais são os desafios? Melhorar ainda mais, né, para que seja um diagnóstico precoce, né, e que sejam nas policlínicas e na média complexidade, principalmente agora com as OCI, isso vai facilitar bastante. E a subnotificação, porque a gente não tem esses dados. Infelizmente, o paciente está chegando ainda com estadiamento, é o mesmo problema, né? Ele chega com estadiamento muito avançado. Olha, a maioria chega com estadiamento 3 e até o estadiamento 4. Isso aqui de todos os tipos de câncer. Mas se a gente for ver, por exemplo, de colo de útero, né, inadmissível um câncer que é 100% prevenível em chegar com o estadiamento tão avançado e a gente ainda tem um alto índice de mortalidade por câncer de colo de útero e mama, né? E aqui o tratamento também dos 10 estabelecimentos, olha, 8 são feitos lá no Pará. Então, os pacientes estão tratando nos CACONs e hospitais do Pará. O desafio é diminuir o tratamento do TFD. Acho que quem vai mais é as crianças para o transplante, mas já estamos com o desafio também de plantar o transplante de medula óssea infanto-juvenil e diminuir os casos com estadiamento avançado. Com relação, já estou terminando, passei o PRO. Com relação à lei dos 60 dias, né, a gente percebe que a gente vem timidamente melhorando, olha, 45%, chegamos em 2023 a 59% dos pacientes iniciarem o tratamento em até 60 dias. Né? E aí a gente faz essa análise periódica para acompanhar como cada instituição também está monitorando esses dados para a gente poder ter um diagnóstico melhor. E o nosso grande desafio é a implementação da navegação do paciente em toda essa linha de cuidado, né? E a gente fala aqui desde a atenção primária, passando pelos cuidados paliativos, pela atenção especializada, fazer essa navegação. E a gente coloca aí o desafio, olha, do Papa Francisco, que é um navio que a gente está, um navio da Marinha também, que faz muitos serviços, mas muitas vezes esses não são registrados, a gente está correndo atrás para implementar um Siscam, para poder ter esse dado e acompanhamento dessa mulher, principalmente essa mulher ribeirinha, né? A gente quer ter a linha de cuidado. E lembrando, convidando todos vocês, que nós vamos ter em Belém, agora em novembro, a COP30, né? E os olhos vão estar voltados lá para a Amazônia, e a gente já convida vocês também para participarem dessa discussão. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom, vamos te ouvir, Gerson? Ansiosa aqui para te ouvir, né? Dr. Gerson Mourão, presidente da Fundação FCCOM, direto de Manaus, né? Imagina. Pessoal, meu boa tarde a todos. Deixa eu só entender aqui direitinho. Tá bom. Pode ir. Bem, na verdade, eu venho de um estado onde ainda o principal câncer que nós temos lá é o câncer do colo. Então, 70% das mulheres que entram dentro da nossa Fundação SECOM são casos avançados, sem nenhuma chance de cura. Então, é essa novidade que eu venho trazer e mostrar quais foram as estratégias que nós adotamos para mudar a história do câncer do colo, em definitivo, dentro do nosso estado. Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma história que a colega contou. Nós temos uma dimensão continental, mas o que nos chama a atenção é como se nós vivêssemos... eu prefiro. Está ótimo. O que é que nos chama a atenção aí? É que nós vivemos num estado como se fossem dois estados. Lá no Pará, você está me mostrando agora aí que eram 6 habitantes por quilômetro quadrado. O Amazonas é 1,2 por quilômetro quadrado. Então, é um vazio enorme. Então, imaginem o que é você montar uma estratégia de saúde, um plano dentro disso aí, diante de uma situação dessa tão inóspita, né? O que acontece?
surge essa palavra fator amazônico. Nada dá certo no nosso estado só por causa do fator amazônico. E o que eu estou hoje aqui é tentando derrubar o fator amazônico. Vamos lá. Essa é uma outra realidade nossa. Nós temos um único hospital do SUS, um único, aonde nós só temos apenas 50 leitos cirúrgicos. E mais do que isso, como é que nós vamos resolver 70% dos casos avançados? Então, esse é o desafio que nós, na nossa gestão, nós enfrentamos. Situação do câncer do colo dentro do nosso estado. São 600 e... Eu não estou conseguindo apontar lá. Bom, mas são 610 casos por ano. Desses, 23 óbitos acontecem por mês. Chega-se a mais ou menos, a cada 2 dias, morre-se uma mulher dentro do nosso estado com menos de 40 anos. Então, imagine o impacto dentro da vida dessas pessoas e para o nosso estado. Vejam os gastos que nós temos com essas mulheres. Primeiro, cirurgias complexas, mutiladoras, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos, transfusão sanguínea, colostomia, nefrostomia e hemodiálise. Para vocês terem uma ideia, hemodiálise e nefrostomia nos levam mais ou menos 90% dos nossos gastos com essas mulheres. Então, é dramática a situação que nós vivemos dentro do Estado. E aí nós temos alguns marcos históricos que eu gostaria muito de lembrar. Essa aqui é a minha colega Mônica Bandeira, ela que foi a pessoa que, no governo de 2013, ela foi com o governador e forçou uma situação para ele que era necessário que se fizesse a vacinação. Então, o primeiro estado a ter vacina no país foi o nosso. Mas tem uma curiosidade que passou batido, que as pessoas não notaram, é que ela pediu que essa vacina fosse feita nas escolas. Então, isso foi um grande feito na época. Bom, isso foi 2013, 2017, logo em seguida, as vacinações saíram das escolas e nós começamos a ter uma queda muito grande da vacinação, né? Ela introduziu, em 2019, um projeto chamado de Ver e Tratar. Qual que era a ideia do Ver e Tratar? Você ia para o interior, para 4 polos do interior, e lá no interior, aquelas lesões de alto grau, ali que você percebia que era de alto grau, você fazia a colonização. Se não desse câncer, ela ficaria lá. Se desse câncer, elas iriam direto para a Fundação SECOM. Então, esse foi o maior projeto que não deu certo. Por que não deu certo? É só lembrar que isso foi feito em 2019. Ora, 2020, 19, 20, 21, pandemia. Acabou com todos os nossos projetos. O que eu diria que atualmente nós estamos fazendo? Vinculando agora para forçar mesmo os pais darem as vacinas nessas crianças. Nós vinculamos a 4 programas sociais estaduais, agora em 2024, para que os pais, quando forem receber esse benefício, mostrem a carteirinha, a criança foi vacinada. Nós estamos protegendo essas crianças. Mas, quando eu olho... Aliás, por falar nisso, nós temos até que parabenizar o Ministério da Saúde por 2 pontos muito fortes, né? Um é a genotipagem. Imagine, dentro daquele interiorzão, a genotipagem. O que é isso? Fantástico, né? Ano que vem está acontecendo. E tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de parabenizar o nosso ministro, o Padilha, né? Quando ele coloca todas as vacinas dentro das escolas. Eu achei isso fantástico, sabe? Porque ele resgata aquilo que nós tínhamos pensado em 2013, só que botando todas. E aqui é o CEPCOLO, que é um centro que... Vejam bem qual é a dinâmica desse CEPCOLO, desse centro que nós construímos, dentro da Fundação SECOM. Não adianta a pessoa fazer testes de genotipagem, fazer o preventivo, fazer as biópsias e morrer na porta do hospital porque ela não tinha onde fazer a colonização.
É um raciocínio muito óbvio. Então, esse hospital, esse centro aqui, nós vamos sair de 500 cones, que era só isso que a gente podia oferecer dentro do Estado, para 13.000 cones. Então, eu diria para os senhores, agora, só para encerrar, e pedir para passarem o vídeo para vocês conhecerem bem a estrutura desse hospital, o câncer está encurralado dentro do nosso Estado. É essa a novidade que eu vim trazer a vocês. O câncer está encurralado e ele vai ser erradicado dentro do nosso Estado. Muito obrigado. Mas eu queria passar queria que passasse o vídeo. Aí eu aperto? Teatro para a gente expandir a ideia distante. O ambiente dele é bem confortável. Nós temos 4 consultórios, olha, 4 centros cirúrgicos. Sala de recuperação. As frases aí que os colegas colocaram. Olha o septicólogo como ele é. E aqui eu finalizo dizendo uma coisa para vocês. Justiça social que se precisava dentro do nosso Estado, e nós contornamos o maior processo de exclusão social que existia no nosso Estado. Muito obrigado. Fê, agora é com você. Você me ajuda a ouvir um pouco os nossos convidados. Obrigado, Lu, pelo convite de estar aqui. Acho que o primeiro ponto, acho que é parabenizar essas experiências, né? Eu acho que todo mundo que já vivenciou a atenção à saúde fora desse eixo do Centro-Sul sabe quais são os desafios que a gente tem dentro quando a gente vai, assim, quando a gente fala das extensões territoriais, ou mesmo quando a extensão territorial não é tão grande, mas são vazios, porque as estradas não são boas como as estradas aqui em São Paulo, que a gente anda 200 quilômetros em 2 horas, certo? Rápido, fácil, a estrada é boa, você tem aeroporto, você tem um monte de coisas. Quando a gente fala do Norte e Nordeste, a gente está falando de uma realidade muito diferente, né? E aí eu acho que um ponto que eu queria que vocês falassem um pouco, eu acho que seria importante para a gente, é como lidar com essas extensões territoriais ou esses vazios no sentido de profissionais. Eu acho que, para mim, muitas vezes isso surge enquanto um desafio, que é como lidar com a falta de profissionais qualificados ou a fixação deles nessas regiões. Eu acho bastante difícil. Sabe, eu não sei se um profissional vai se sujeitar a ganhar o que se ganha ali dentro, quanto está sendo pago, enfim. Eu penso que eu posso adiantar o que eu ia discutir amanhã, eu vou logo adiantar hoje, sabe que é melhor. Nós criamos um centro diagnóstico, agora, né, antes de eu vir para cá, foi uma confusão terrível dentro da Assembleia, e eu no meio da confusão, né? De criar um centro diagnóstico. Mas só que a minha ideia não era um centro diagnóstico na capital. Eu queria começar um centro diagnóstico num ponto geodésico, né? Não um ponto político, um ponto geodésico do nosso Estado, que é em Tefé. Mas, como isso não foi possível, nós vamos primeiro tornar possível uma realidade na capital e transferir essa ideia para o interior. E ele pode funcionar da mesma forma que o projeto veio tratar. Aquele que você vai um grupo, faz e volta. Eu não vejo outra possibilidade a não ser essa dentro do nosso Estado. É muito difícil, né? Realmente essa fixação, mas assim a gente lá, a maioria das UNACONs são
são OS, né? E até que a gente não está tendo essas dificuldades, né, com relação à fixação desse profissional ou à contratação desses profissionais. E o que a gente tenta estimular é achar esses profissionais que já residem lá, né, que realmente já têm, e levar essa capacitação até eles, ou então trazê-los, né, convidá-los para, por exemplo, essa do câncer de colo de útero, né, para fazer o EZT, justamente. Então, nós fizemos uma em Belém, depois vamos fazer em cada região, levando a médica para a médica ensinar como fazer a biópsia, fazer tudo, porque não tem como deslocar aquele né, e aproveitar aquela mão de obra que está lá, que é um profissional especializado, que vai fixar, que já mora lá na cidade, então tem que aproveitar e realmente para promover da melhor forma a capacitação para que realmente ele fique, né, aderente. Então, assim, a gente não tem mais essa dificuldade mais na atenção primária e na média, complexidade na alta, tem os altos custos também, né, porque para fixar um médico especializado tipo assim, em Santarém, outro é muito caro, né? Isso aí, os custos, não tem como fugir disso. Nós somos um estado menor, né, a Paraíba, então acho que essa dificuldade não é tão relevante enquanto a de vocês, né? Então, nós temos um NACOM, na terceira macro-região, que é no sertão da Paraíba, e, felizmente, hoje nós conseguimos fixar esses profissionais lá. E, na capital, hoje ainda não temos grandes dificuldades em relação a esses profissionais. Lá na Bahia, primeiro, a gente tem duas situações. Uma que essas NACONs públicas também são gerenciadas por organização social, o que ajuda a destravar um pouco o processo de, vamos dizer, contratação pelo serviço público, né? Mas eu acho que eu percebo que o que facilita é quando a universidade vai junto. Então, hoje, na Bahia, a gente tem quase todos os municípios que têm que são polos de região de saúde, ou que tem uma UNACOM, um serviço de maior complexidade, onde tem as policlínicas, quase todas têm um curso de medicina, ou, pelo menos, tem um campus. Tem um campo, a universidade numa cidade maior, no polo da macro, mas com campos descentralizados, vamos dizer, para as regiões. Isso ajuda muito. Fora isso, levar, vamos dizer assim, a questão do avançar em grupo, em outras especialidades também. Porque é muito difícil, principalmente o profissional médico, ele sair do grande centro para fazer só uma coisa. Só fazer consultório na policlínica. Não consegue. Então, ele tem que fazer o consultório na policlínica, ele tem que atender no hospital, ele tem que ser preceptor, ele vai dar aula na universidade, e aí a gente vai agregando até com hospitais gerais também, né? Que também ampliou muito hospitais gerais de urgência e emergência, com SAMU, com UPA, indo tudo junto. A gente observa que nessas regiões que a gente consegue agregar muitos pontos de atenção, é mais fácil. E aí, acho que fazendo um gancho com essa sua resposta, Alcina, acho que uma coisa que eu sei que o modelo da Bahia traz muito, que a policlínica ela não é só da oncologia, né? Como é que você vê essa relação do diagnóstico, né, junto nessa relação com a atenção especializada como um todo, nessa atenção especializada ambulatorial, como até falou no vídeo que a pessoa falou do PIMAE? A relação entre a oncologia, ou seja, a posição da oncologia dentro da policlínica frente às outras especialidades. Eu acho que hoje, vamos dizer assim, o grande foco mesmo das policlínicas e até o parque tecnológico dela e as linhas de cuidado que estão organizadas estão muito ligadas com a oncologia. Tá? Fora isso, a gente tem também a questão da cardiologia, né? Na verdade, a policlínica ela tem um cardápio bem diversificado e que, às vezes, não dialoga bem com determinadas linhas do cuidado. A gente sempre luta para que não tenha os procedimentos soltos,
Consulta disso, consulta o raio-x do pé com a tomografia do crânio, com a endoscopia digestiva. Então, sempre seguir uma linha do cuidado. Mas ela faz toda a parte de neuro. Hoje, a gente está querendo expandir muito a reumato. Ela faz a questão da endócrino bem. Todas as policlínicas têm sala de prevenção do pé diabético, que é um grande problema, acredito que em outros lugares também. Então, a gente, vamos dizer, perfiliza ela para as principais situações, agravos de maior prevalência na população. Pode falar. Com relação a isso, acho que é muito importante também a questão da regulação. Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente lá faz o diagnóstico, né? Isso também a gente tem essa preocupação de ter todas as especialidades. Às vezes tem o urologista, mas não tem a biópsia de próstata, ou tem a endoscopia, mas não tem, enfim, fazer esse. Mas eu acho que é importante também essa regulação, porque o que acontece? Antes acontecia, o paciente chegava na policlínica, fazia o diagnóstico, e aí, para onde caminhar? Aí mandava o paciente voltar para o município dele, para ele cadastrar, para depois cadastrar para alta complexidade. Aí o paciente ele não volta mais, porque ele mora distante, e se ele volta para casa, ele não tem. Então, ele já saiu de lá. Então, a gente trabalha muito isso, para que ele saiba o fluxo. Se o paciente der diagnóstico, e até o cuidado, olha, você vai entregar esse diagnóstico, esses diagnósticos positivos aqui têm que ser entregues separadamente, tem que conversar com essa mulher para poder, ou com essa pessoa, para que ela realmente saiba para onde ela vai marcar, senão ela se perde na rede. Então, a gente acho que tem que ter todo esse cuidado. E um grande desafio é a parte do anátomo patológico, né, também, né, ter acesso a isso, né, e essa linha de cuidado também. Então, acho que é importante a regulação. Senão, o paciente realmente ele se perde. Ele faz o diagnóstico, mas aí ele volta para o município dele. Aí não adianta. Tem que ter a continuidade do cuidado. Bate aí, que está ligado. Não está. Em relação a essa continuidade do cuidado, nós temos o Centro do Diagnóstico Especializado do Câncer, que eu falei um pouquinho do programa, né, que a intenção é que o paciente venha pela atenção primária, mas também existe o caso de demanda espontânea, que procuram esse serviço, e o que a gente vem fazendo uma vez que esse paciente fez a biópsia e confirmou o diagnóstico oncológico, a gente tem um link com o programa, que o próprio CEDC, né, que é o serviço estadual, ele já encaminha para o programa, para a enfermeira navegadora do programa, e aí a gente faz uma busca ativa. Esse paciente ele não retorna para o município dele, porque anteriormente o paciente recebia o diagnóstico e fazia mais ou menos o que você falou. Ele retornava para o seu município com os exames de estadiamento, enfim, e aí o paciente se perdia. Então, agora, uma vez confirmado o diagnóstico, a gente já inclui ele no programa automaticamente. Ai, a gente vai ter que encerrar essa mesa, sempre, né? Entra em cena para dar uma péssima notícia. Eu quero agradecer muito, né, cada um de vocês por terem vindo para cá. Eu acho que para a gente tem sido muito, muito, muito único nessa oportunidade de viajar pelo Brasil, de conhecer, né, em mais profundidade cada uma dessas secretarias que tem recebido a gente, né, completamente de braços abertos, né, abrindo o coração, né, Patrícia, né, assim, e contando também, né, seus desafios. Então, a gente tinha que trazer para cá, né, um pouquinho disso que a gente está vivendo. Então, muito obrigada para a gente poder seguir aqui com o fórum. Muito obrigada.